Vamos considerar nesse vídeo o prisma. Ele é conhecido popularmente como um instrumento óptico onde você pode decompor a luz, né? Tem-se relatos do uso de prismas para a formação de cores desde 1600. Em torno de 1670, aproximadamente, você tinha Newton, em que ele utilizou o prisma para decompor a luz, para mostrar que a luz branca não era apenas uma luz branca, mas era uma luz colorida com várias cores. Então, começou assim a utilizá-lo comumente, como hoje também é utilizado de forma didática, para um instrumento de composição de cores. Quando você tem um raio com um certo ângulo de incidência que ele incide num prisma e esse prisma refrata aquele raio e o ângulo desviado, ou seja, o ângulo refratado, ele depende do quê? Depende da índice de refração, depende da angulação do prisma. E esse índice de refração, ele depende do comprimento de onda. Então você vai ter, por exemplo, uma luz branca, quando ela incide um prisma, ela vai refratar de maneira diferente para o azul do que para o vermelho. E isso faz com que você tenha uma decomposição das cores, tá? Para estudar o prisma, vamos considerar a seguinte geometria. Aqui você tem um prisma com uma abertura alfa, onde você tem um raio de incidência θ incidente na face 1 e um θ transmitido pela face 1. E aqui um θ incidente na face 2 e aqui um θ transmitido na face 2. E a propagação de um raio qualquer aqui seria esta entrada aqui, você tem a primeira refração nesse ponto, uma segunda refração nesse ponto e um raio de saída. Essa é a geometria típica para você utilizar, por exemplo, uma luz de entrada e você decompor ela em diferentes comprimentos de onda. Por que você consegue decompor a luz policromática em vários comprimentos de onda? Considerando que o prisma ele pode ser composto por materiais típicos como esses aqui, onde eles são transparentes ou parcialmente transparentes, e você tem um índice de refração aqui maior para frequências maiores e menor para frequências menores. Então, pelo comprimento de onda, você tem um valor característico aqui, onde você tem um decréscimo, na média uma subida lenta e uma subida mais abrupta, tá? Isso vem por quê? Porque nesta região do ultravioleta aqui você tem bandas de absorção e aqui também na região do infravermelho, tá? Nessa região do infravermelho você também tem bandas, então você vai ter aquele perfil característico do índice de refração em torno do banda de absorção e no ultravioleta também. Mas na região do visível, que está representado por essa pequena faixa aqui, aqui você vai ter o quê? Na média, você vai ter sempre um valor que vai subindo aqui. Significa que o seu índice de refração ele é uma variável dependente da frequência. Então, como a luz aqui tem várias frequências, você vai decompor ela como uma frequência 1, por uma frequência 2, frequência 3, até uma frequência N. E qual que vai ser aqui a frequência N e a frequência 1? Quais vão ser os extremos? Se você considerar uma frequência 1 como uma frequência menor, então seria uma frequência no vermelho, e a frequência N como uma frequência maior, que seria uma frequência no azul, então você vai ter aqui uma frequência N, um azul, e aqui um vermelho. Por quê? Porque o índice de refração característico desse material tem este perfil aqui, onde isso aqui é 600 nanômetros, isso aqui é 400 nanômetros, e aqui é o índice de refração. Então, se você pegar uma frequência de 400 nanômetros, você vai ter o quê? Um N maior. Se o N é maior, a refração é maior, então você vai ter um raio mais refratado. Se o N para 600 é menor, comparado com o azul, você vai ter um raio menos refratado. Não significa que ele vai passar reto sem refratar.
ele vai ter uma refração também, mas vai ter um valor intermediário aqui. Talvez um valor menor, por exemplo, para cá. Ou para cá. Então, essa faixa aqui desenhada aqui de ômega 1, ômega n, depende dos valores de índice de refração que compõem o prisma. Vamos agora obter uma relação entre os parâmetros mensuráveis com o índice de refração. Para quê? Nós podemos utilizar esta configuração aqui para determinar como que o índice de refração de um material varia em função do comprimento de onda. O que é mensurável facilmente aqui no laboratório? Inicialmente, o θ de incidência. Incidência onde? Na face 1. Aqui dentro, o raio que sai refratado, ele é difícil de mensurar. Aqui nós estamos desenhando, mas na prática você não enxerga ele, né? Então, o que é fácil de mensurar? É esse θ de incidência e o θ de saída na segunda face, que seria o nosso ângulo transmitido na face 2. Ângulo de transmissão na face 2. Tá? Além disso, é fácil de mensurar também o nosso alfa, que é o ângulo de abertura do prisma. O que mais podemos mensurar aqui? O tamanho do prisma parece que não é necessário. O que vai acontecer quando você entrar com uma luz aqui, um raio? Você vai ter uma primeira refração aqui, então você vai ter um raio refratado. Quando ele chegar nesse ângulo, esse ângulo de transmissão 1 aqui, ele vai incidir, e aqui você consegue mensurar o ângulo de incidência na face 2, e novamente vai acontecer uma refração. Então vai acontecer duas refrações. Duas refrações nas faces. Para tentar obter uma relação que correlaciona esses ângulos mensuráveis aqui com o desvio, e o que é o desvio? O desvio é a junção do raio que passaria reto, caso não tivesse o prisma, com o ângulo do raio final de saída. Então, este aqui é o nosso gama, que está aqui representado também. E este gama, ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma deste ângulo aqui, tá? Que é a diferença entre o θ de incidência na face 1 menos o θ transmitido na face 1, mais um termo que é este ângulo aqui. E o que é este ângulo aqui? É o θT2, que é este, menos o θ de incidência, que é este aqui. Então, seria θ de transmissão 2 menos θ de incidência 2. Uma outra relação que pode ser extraída é para correlacionar os ângulos de transmissão aqui e de incidência, transmissão na face 1 e de incidência na face 2, com o nosso ângulo alfa lá em cima. Veja que você tem um ângulo reto aqui, outro ângulo reto aqui, um alfa lá em cima, então você tem esse aqui um ângulo complementar ao alfa. Então eu posso escrever que o alfa mais o beta dá 180 graus. Eu tenho uma outra relação que é este triângulo aqui, que é o θ de transmissão 1 mais o θ de incidência 2, mais o beta é igual a 180 também. Juntando essas duas equações aqui, eu tenho que o meu θ de transmissão 1 mais θ de incidência 2
mais 180 menos alfa é igual a 180. Então, temos aqui agora um alfa igual θ transmissão 1 mais o θ de incidência na face 2. E a segunda relação que nós já obtivemos lá em cima, só reescrevendo aqui, é o gama, que é o θ de incidência 1 menos θ de transmissão 1 mais... Para que precisamos disso aqui? Veja que é difícil de mensurar como que o ângulo incide na face 2, como que ele transmite na face 1. Aqui também este é difícil, que é o transmitido na face 1, e o incidente na face 2. Então nós precisamos cortar isso aqui, temos que eliminar isto. Para quê? Para termos o nossa variável de interesse, que é o nosso n, em função de apenas do alfa, do θ de incidência na face 1 e talvez no máximo também em função do θ transmitido na face 2. Tendo isto, conseguiremos agora então determinar a índice de refração a partir de parâmetros experimentais. Para prosseguir então agora com as contas, para tentar eliminar aqueles parâmetros aquelas variáveis, aqueles ângulos que nós não queremos, vamos aplicar a lei de Snell nas duas faces. Temos para a primeira face o índice de refração do ar. Vamos considerar que o nosso prisma está no ar ou no vácuo, vezes o seno do ângulo de incidência na face 1, igual índice de refração do prisma, vezes o seno do ângulo de transmissão da face 1. E para a segunda face, nós temos o índice de refração do prisma vezes o seno do ângulo de incidência na face 2, igual ao índice de refração do ar vezes o seno do ângulo de transmissão na face 2. Vamos considerar aproximadamente que o índice de refração do ar é 1. Então, temos seno do ângulo θi 1 igual a índice de refração do prisma, seno transmitido 1. E aqui, índice de refração do prisma, seno de θ incidente na face 2 igual ao seno do θ transmitido pela face 2. Separando o θ de transmissão na face 2 como o arco seno índice de refração seno de θi2. Tendo esta relação aqui, agora vamos considerar que o nosso alfa, que é igual ao θ de transmissão mais o θ de incidência na face 2, podemos reescrever isso aqui como alfa menos θ de transmissão 1, substituir aqui. Então, o nosso θ de transmissão 2 vai ser um arco seno de NP, seno de alfa menos θ transmitido 1. Usando a relação seno de A menos B igual a seno A cosseno B menos seno B cosseno A, temos que seno de alfa menos θ T1 vai ser igual seno de alfa cosseno de θ T1 menos seno de θ T1 vezes cosseno de alfa. Ainda, usando a relação de cosseno quadrado de A mais seno quadrado de A igual a 1, podemos reescrever este cosseno aqui igual a 1 menos seno quadrado de θ T1. Seno
arcosseno, índice de fração do prisma, vezes seno de alfa, vezes 1 menos seno quadrado de θ T1, raiz, então tem um meio aqui, menos, tem um índice de fração lá na frente, que eu vou multiplicar aqui novamente, NP, vezes seno de θ T1 vezes cosseno de alfa. Isto aqui, NP, seno de θ1, θT1, é o seno de θ incidente na face 1. Este NP eu posso cortar aqui e colocar aqui dentro. Ao quadrado. Então, eu estou cortando do lado de cá. E este termo aqui vai ser o que também? Vai ser o meu seno quadrado de θ e 1. De onde eu estou usando essa relação? Aqui de cima. Seno de θ e 1 igual a NP seno de θ T1. Então, reescrevendo o nosso θT2, θT2 igual ao seno. Temos o que aqui agora? Seno de alfa do prisma ao quadrado menos seno quadrado de θ e 1, tudo isso raiz, menos seno θ incidente na face 1, cosseno de alfa. Isto fecha aqui. Agora obtivemos uma relação para o θT2. O que ganhamos com isto? Conseguimos mensurar agora o θT2, porque o nosso desvio, que a gente consegue mensurar facilmente, é igual ao θ incidente na face 1, mais um θ transmitido na face 2, menos o alfa. Então, eu consigo agora mensurar facilmente, ok. Também é facilmente mensurável, e aqui eu tenho o valor onde eu tenho o alfa, que é mensurável, θ incidente 1 é mensurável fácil, e θ incidente também aqui, e o cosseno de alfa também sabemos. Agora ficou fácil correlacionar o desvio, que é um mensurável, com outros valores mensuráveis e correlacionar com o seu índice de fração, que vai ser calculado. Aqui temos a função analítica obtida para o desvio, que é o gama, em função do ângulo de incidência na face 1. Veja que essa função de cima ela tem um mínimo, e esse mínimo aqui nós chamamos de gama m. E no caso específico aqui, para o índice de fração de 1,5 e um ângulo de abertura de 60 graus do prisma, você tem aí um ângulo em torno de 47, 48 graus. Tem uma vantagem prática de incidir num ângulo mínimo aqui, porque ele é estável inicialmente. Veja que para qualquer valor de θ de incidência que você inserir no seu prisma, você tem uma variação muito abrupta. No valor mínimo, você vai ter um valor mais constante para uma pequena alteração no ângulo de incidência. Então, essa é a primeira vantagem prática. A segunda vantagem é que você consegue ter uma expressão mais simplificada do que essa expressão aqui, se você conseguir achar uma equação para o desvio mínimo. Qual que seria a solução para isso? Se você derivar em relação ao θ de incidência na face 1, igualar o zero,
você vai obter o θ de incidência que vai te levar ao desvio mínimo. A solução usual para isso é você derivar aquela equação lá em cima, igualar a zero e achar os valores de θ incidência para que satisfaça aquela equação. Só que isso é um pouquinho mais complicado do que a gente imagina. Uma segunda solução para isso é você fazer o seguinte, é você derivar as equações primárias que levaram a essa equação final. Vamos fazer isso passo a passo e ver o que a gente obtém, e com isso a gente vai talvez obter uma equação para desvio mínimo. Nós temos uma equação que correlaciona o desvio com esses ângulos, θ de incidência 1 mais o θ transmitido 2 menos o alfa. Se nós derivarmos esse delta aqui em relação ao θ de incidência 1, o que nós temos aqui? Isso vai ser igual a zero e vai ser 1 mais um dθ 2 sobre dθ incidente 1 mais zero. Então temos uma relação que é dθ T2 sobre dθ e 1 igual a menos 1. Derivando a lei de Snell, nas duas faces, vamos obter mais duas equações. Na face 1 nós temos seno de θ incidente 1 igual a índice de refração vezes seno de θ transmitido 1. Derivando essa equação, vamos ter o quê? Cosseno de θ e 1 dθ e 1 igual a NP cosseno de θ T1 vezes dθ T1. Para a face, isso aqui foi a face 1. A face 2 ela vai ser o índice de refração vezes seno do θ incidente na face 2 igual a 1 seno do θ transmitido na face 2. Derivando, nós temos aqui NP cosseno de θ incidente na face 2 derivando dθ incidente na face 2 igual a cosseno de θ T2 vezes dθ T2. A nossa quarta relação, ela vem de alfa igual a θ T1 mais θ incidente 2. Derivando essa equação aqui em relação a θ T1, você tem 0 igual a 1 mais dθ e 2 sobre dθ T1. Isso leva dθ e 2 sobre dθ T1 igual a menos 1. Dividindo agora a equação 1 dividido pela equação 2, nós temos cosseno de θ e 1 dθ e 1 dividido por cosseno de θ T2 dθ T2 é igual a índice de refração P cosseno de θ T1 dθ T1 sobre NP cosseno de θ I2 dθ I2. Este com este corta. O I2 aqui nós temos ele igual a menos 1. E este termo aqui, θ I1 T2, I1 T2,
também dá menos 1. Disso tiramos agora a seguinte relação. Cosseno de θ e 1 sobre cosseno de θ transmitido na face 2 é igual ao cosseno do θ transmitido pela face 1 dividido pelo cosseno incidente na face 2. Para isso aqui ser válido, para isso satisfazer, então vamos imaginar que nós derivamos as funções primárias que levaram aquele desvio. Então a gente vai assumir agora aqui que aquele desvio vai ser mínimo para a solução da derivada dessas funções primárias aqui. E para isso nós temos o seguinte, o θ incidente na face 1 vai ter que ser igual ao transmitido na face 2 e o θ transmitido na face 1 vai ter que ser igual ao θ incidente na face 2. Veja que esses primeiros aqui são os ângulos externos ao prisma. E estes aqui são os ângulos internos ao prisma. Então você vai ter o desvio mínimo quando isso aqui for satisfeito. E se esses ângulos são assim, ou seja, os ângulos externos são iguais, os ângulos internos também, entre eles, obtém-se a seguinte configuração. Considere aqui um prisma. Então significa que este ângulo aqui, que são os ângulos internos, eles são iguais. Este é igual a este. E a outra relação que o ângulo externo, que é esta entrada aqui, que é este ângulo aqui, ele é igual a este ângulo aqui. Esse aqui é o θ incidente na face 1, esse aqui é o θ de transmissão na face 1, aqui é o θ incidente na face 2 e aqui é o θ transmitido pela face 2. Então, para a condição, e quando isso acontecer, se nós não tivéssemos o prisma, o que vai acontecer com esse ângulo de incidência, com esse raio de incidência aqui? Ele passaria reto e faria uma marca aqui em cima. Na hora que você coloca o prisma, ele vai fazer uma marca aqui. E tudo isso aqui vai ser o nosso desvio. E para essa configuração aqui, onde você tem a igualdade desses ângulos, esse desvio é mínimo. Para essa condição mínima, então vamos reescrever agora aquelas equações lá. Nós temos inicialmente que o nosso alfa, ele valia um θ de transmissão 1 mais um θ de incidência 2. Então agora ele vai ser o quê? Incidência 1, transmissão 2 é igual. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes transmissão 1. Então o seu θ de transmissão 1 vai ser alfa por 2. Bom, já temos agora uma relação. Um outro é o gama mínimo. O que ele era antes? Θ de incidência 1 mais θ de transmissão 2 menos alfa. O incidência 1 mais transmissão 2 é igual a θ, 2 vezes θ de incidência 1 menos o alfa. O que vai ser então seu θ de incidência 1? Ele vai ser igual ao seu delta mínimo menos alfa sobre 2. Agora temos o ângulo de incidência na face 1 e o ângulo de transmissão na face 1. Aplicando a lei de Snell, na face 1, o que temos?
seno de θ1 igual a índice da fração vezes o seno do θ transmitido pela face 1. Então, seno de delta mínimo menos alfa sobre 2, isto vai ser igual NP seno de alfa sobre 2. Então, agora o meu índice de refração do prisma vai ser o seno de um delta menos alfa sobre 2, tudo dividido por seno de alfa por 2. Agora temos os mensuráveis. Apenas o alfa e o delta. E a partir disso conseguimos calcular o NP. Qual que seria a condição experimental para isso? Posiciona um feixe de luz, pode ser monocromático, pode ser policromático, determina onde que ele vai fazer uma marca sobre um anteparo. Depois que fez essa marca, posicione o prisma. A luz que vai agora incidir neste prisma vai desviar e fazer uma outra marca. Este aqui é o nosso ΔM. E este aqui é o nosso alfa. Sabendo alfa, sabendo delta, você consegue determinar o índice de refração para este comprimento de onda. Esta relação ela foi obtida para auxiliar a determinação do índice de refração para diferentes comprimentos de onda. Então, no laboratório de Física 4, o que você pode ter ali? Pode ter comprimentos de ondas monocromáticos, como lasers ou LEDs, ou uma luz branca. Então, a luz branca ou esses lasers vão refratar em diferentes ângulos. Sabendo agora quais são esses ângulos, que seriam o desvio mínimo, mais a abertura do seu prisma que você utilizou, você consegue calcular o índice de refração para diferentes comprimentos de onda. E com isso você consegue montar um gráfico de como que aquele índice de refração varia na região visível, por exemplo. Então vamos considerar agora que você tem uma luz branca, um feixe colimado de luz branca interagindo com esse prisma. Então você vai ter uma luz branca entrando aqui, o prisma vai ter esta configuração aqui. Vamos considerar que o nosso prisma ele tem um índice de refração maior para o azul e menor para o vermelho. Então aqui em 600 tem esse valor, em 400 este. Se o índice de refração é maior para o azul, então a refração vai ser maior para o azul. E o raio vermelho vai também sofrer uma refração aqui. E aí, de forma intermediária, você vai ter o verde, o amarelo e o laranja. Então, experimentalmente aqui atrás, você vai ter uma escala. Se você não tivesse o prisma, ele estaria fazendo uma marca aqui em cima, onde é que seria o nosso zero. E aqui você vai ter uma escala graduada em milímetros. E você consegue associar o deslocamento para cada cor, você vai ter um valor aqui de desvio. Então, você vai ter um desvio para o azul maior do que desvio para o vermelho. E com esses valores, você pode voltar nesta conta aqui e para diferentes valores de desvio, você vai ter diferentes valores para o índice de refração do prisma.